Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 8 de janeiro de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem a indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando pelo par Euro-USD, o objetivo da nossa análise é uma análise mais a longo prazo, com a movimentação do preço, mais de uma posição, uma expectativa a longo prazo, eliminando o ruído do intraday. E como base nós temos alguns padrões de movimentos. Eu gosto bastante de trabalhar com os movimentos harmônicos. Já quem acompanha os meus vídeos, essas análises que eu faço, em muitos dos ativos que eu analiso, há um bom tempo eu utilizo esses padrões, movimentos a longo prazo. A gente busca esses padrões utilizando como análise base. Okay? O Euro-USD é um exemplo, nós temos uma movimentação que já desde o ano passado, a gente nessa estrutura de movimento aqui era um ponto C de um movimento, que a gente tinha uma impulsão no movimento, um movimento de alta, a gente já sinalizava um possível movimento de alta, e nós temos como final desse movimento esse nível, essa região. É claro que o preço ele não sobe em linha reta, o mercado não faz esse tipo de movimento, e sim ele vai fazendo movimentos de correção, pullbacks, como nós podemos observar. E dentro de um padrão maior, quando nós observamos este padrão que foi desenhado, que é um padrão de extensão, nós podemos observar padrões menores, que é este último padrão que nós estamos estudando e aguardando o seu término. Esse padrão de extensão que vai convergir, que vai coincidir com esse padrão maior, que é um padrão de extensão, ok? É um padrão de extensão que nós já estudamos no passado, perfeito? Então, a expectativa do Euro-USD a longo prazo é que ele ainda tenha que cumprir, ele tem que cumprir um movimento ainda, possa ser um rompimento desse nível de 1.21000. Acredito que ainda vai acontecer um rompimento desse nível, pode ser um rompimento falso, para induzir o pessoal a estar comprando, okay? Sinalizando um possível movimento de alta ainda do Euro-USD. Aí sim os vendedores estão entrando na venda, e aí sim o ponto D de todo esse movimento maior que nós estudamos aqui, sinalizar o movimento de giro do mercado, e aí uma ótima oportunidade de venda, pegar um movimento longo como nós tivemos, a perna C, daria a perna CD, esse movimento de impulsão, essa ótima oportunidade. Aqui nós vamos ter então uma ótima oportunidade. É claro que aqui o mercado nós temos, vão ser geradas oportunidades também na ponta vendedora, que nós temos uma forte resistência, que é 1.21000, okay? Então o mercado ele pode sim vir a fazer movimentos corretivos aqui, okay? Mas acredito que ele vai romper ainda e fazer um rompimento falso, aí sim ser gerado um movimento com uma ótima oportunidade de venda no Euro-USD a longo prazo. Okay? Então a expectativa ainda nós podemos ter o rompimento de 1.21000, okay? Mas não que vai ser um rompimento que vai mostrar um movimento a longo prazo, da continuidade do movimento de alta, mas sim uma ótima oportunidade, um ponto de venda a longo prazo para o Euro-USD. É só questão de tempo, paciência para aguardar esse momento. Para as próximas semanas, vamos aguardar aí as oportunidades na ponta vendedora, que pode sim estar acontecendo devido a esse nível de resistência.
mas ficar atento que pode ocorrer movimentos bruscos aí para vir romper esse ponto de 1.21000. GBP/USD, nós temos praticamente a mesma situação, nós temos um padrão menor de extensão, que vai, ponto D é neste nível. Nós podemos observar que o mercado está concentrando nessa região de 1.35800. Nós temos uma resistência forte, okay? E o rompimento desse nível pode trazer o mercado aí a 1000 pontos acima e aqui sim gerar uma boa oportunidade de venda no GBP/USD. Mas a expectativa é de alta, nós temos aí um candles de força, tivemos um candle de venda que foi já anulado por 2 candles, okay? E a superação desse nível de resistência vai projetar o preço aí acima de 1000 pontos, onde pode gerar boas oportunidades na ponta vendedora também, cumprindo esses padrões harmônicos aí, finalizando o ponto D. O euro JPY, nós temos belo de um padrão do morcego que fecha em 886, ok? Nós podemos observar também que tivemos candle de força, mostrando nesse nível, né, de 138. Vamos ficar atento, toda essa região é uma zona de uma possível reversão do ponto D, então nós temos que ficar atento. Aqui nós estamos no gráfico semanal, vamos jogar para o gráfico diário, okay? Ficar atento no gráfico diário, um candle, né, de reversão, uma possível força de reversão, e aí sim é uma boa oportunidade uma operação de venda aí a longo prazo. Lembrando, para quem acompanha aí esses padrões, o primeiro alvo é no ponto B e o segundo alvo é na base AC desses padrões. O USD CAD, dólar americano versus dólar canadense, mercado também, nós temos um padrão de extensão, mercado testou um nível de suporte importante, nós temos essa região, uma zona de possível reversão. Como todos os padrões que nós estamos estudando, que eu estou apresentando hoje, não estou falando que ele vai ser cumprido em um único movimento, né, em linha reta. Ele pode sofrer sim movimentos de correções, então nós podemos ter movimentos corretivos, né, aqui sim nós podemos ter uma bela oportunidade de reversão do movimento, ok? Então, a longo prazo, o USD/CAD, nós temos ainda um ponto a ser alcançado, que é essa região, essa zona de reversão de giro do mercado. Aí sim aqui nós podemos estar pensando em compra. Claro que nós temos que aguardar a sinalização do preço, ok? Para pensar em compra a longo prazo de uma reversão do mercado. Aí nós podemos estar montando um novo padrão, um padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aí um padrão maior a ser montado. O USD só CHF, dólar americano versus franco suíço, temos também um padrão de extensão. O mercado finalizou um belo padrão. Desse ponto de reversão do mercado, formou um novo padrão. Aqui nós temos um padrão de extensão, que nós temos uma zona, uma região. Então, a longo prazo, o USD/CHF, a expectativa é do movimento de queda também. NZD/USD. O NZD/USD está bem interessante, porque nós temos aqui um padrão já fechado, nós temos um ponto D, okay, que nós temos um padrão de retração, okay, um bate que foi fechado, um padrão morcego. Porém, vamos ficar atento, o mercado nessa semana ocorrendo a reversão, tá? Nós podemos então ter um giro do mercado. Caso não ocorra o mercado não respeitando, fazendo novas máximas, aí nós vamos ter um padrão de extensão, ok? Aí nós podemos ter um outro padrão, que pode ser um caranguejo, por exemplo, um crab, que aí essa vai ser a nova zona de reversão, um ponto importante, ok? Devido à fraqueza do dólar, que nós estamos vendo em outro par,
Então fico um pouco em dúvida, gera um pouco de dúvida, por isso nós temos que aguardar o preço, se esse realmente vai ser o ponto de reversão do NZD-USD. Então, o início da semana aí vai nos dizer se realmente esse vai ser o ponto importante de reversão. Bom, o L cru de petróleo, para quem vem acompanhando as análises, né, comprou nesses pontos que nós já há um bom tempo que a gente vem trabalhando com esses padrões do dólar, rompimento desse canal de baixo que ele vinha sinalizando esse rompimento era compra, esse rompimento compra, esses níveis de resistência rompido compra, e aqui nós temos um nível de resistência que é um nível de resistência semanal e mensal, e tocando. Agora nós temos que ficar atento, vamos ver essa semana como que ele vai reagir. Gráfico diário nós podemos ver que ele já formou, né, um doji, né, uma indecisão. O último dia do mês aí, o último dia da semana passada, fez um candle de rejeição, porém deixou uma longa sombra também, então formando uma indecisão. Vamos ver a semana. Este candle de força próximo a uma resistência pode ter sido já um candle de exaustão, então nós podemos ter aí já uma correção dessa última perna de alta nesse nível de resistência importante do petróleo, perfeito? Então vamos ficar atento para quem comprou nesses níveis que nós fomos analisando. É importante estar ajustando o stop, está deixando bem próximo, nós podemos ter uma boa correção agora do petróleo. Já não é um bom local para estar comprando, e sim está pensando em uma venda de correção do petróleo, ok? O ouro. Bom, também uma situação interessante. Fechou o padrão, aquele padrão, um padrão de retração, era um giro do mercado, alta, cumpriu o primeiro alvo, segundo alvo, ok? E eu estou acreditando agora que ele já pegou o primeiro, segundo, terceiro candle, que ele não está conseguindo fazer uma nova máxima. Ele podemos ter agora uma correção do preço. Okay? Então ficar atento, quem entrou também nessa compra foi acompanhando as análises e fez uma compra a longo prazo, é importante estar ajustando o stop, também pensando em venda aí de correção, ok? Não é uma venda de mudança de comportamento, né? Mantemos uma continuidade de força do ouro, porém eu acredito em uma correção do ouro aí no curto prazo. O dólar versus real. Bom, mantemos ainda aquela análise daquele padrão maior, a longo prazo nós temos uma expectativa de alta, ok? Como nós sabemos que o mercado dele não sobe linha reta, ele vai fazendo padrões, né, dentro de padrões menores. A longo prazo nós temos um padrão maior, né, como se fosse o padrão que manda em todas as estruturas menores. E nós temos estruturas menores que vão se formando. Então nós tivemos essa estrutura que se formou aqui e fez uma correção, e agora nós estamos nessa última estrutura, que ela é uma estrutura de correção e tem essa região, essa zona 3,19 até 3,17 praticamente, que é aqui nós vamos ter 1, 2, 3, um movimento fazendo novos fundos mais altos aí, nós podemos ter um belo de movimento de impulsão, tá? Jogando aí o nosso dólar versus o real aí em níveis mais altos, ok? Mas a curto prazo para essa semana aí nós temos ainda uma correção a ser alcançada. E por último o Bitcoin, né, que agora estão em algumas bolsas, mercado futuro. Se tornou um pouco mais profissional, nós podemos ver aí que o mercado se tornou mais, não tem mais aquele movimento, né, que só é um movimento que só se podia comprar no mercado. Agora nós podemos ver que existe um pouco mais de especulação, portanto nós temos uma aplicação aí um pouco mais funcional, podemos dizer assim, da análise técnica. Utilizando os padrões, né, vamos ver aqui se nós conseguimos aplicar, né, os padrões também nessas criptomoedas. No Bitcoin aqui eu fiz um estudo e nós temos esse padrão de retração que vai finalizar em 17.500, o ponto D. Vamos aguardar e vamos ver na próxima semana. E nesse ponto D nós vamos ter um giro
do mercado, né, sinalizando aí uma correção. Lembrando, o primeiro alvo é o ponto B e o segundo C e A é um movimento de giro do mercado. Aí nós podemos depois ir montando estruturas maiores. Onde nós podemos montar, né, pegar padrão, montar ponto X, ponto A, ponto B. É claro que depois nós temos que aguardar, né, o ponto C para montar o tipo de estrutura que vai ser montado e desenhar padrões maiores. No primeiro momento, vamos aguardar, vamos para a próxima semana, vamos deixar desenhado e ver se ele vai cumprir o nosso padrão. Não deixe de visitar nosso site unitrader.com.br. Fique à vontade para estar entrando em contato, tirar suas dúvidas. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.